2 Coríntios, eu repito, quem tiver a versão NVI vai se identificar comigo, porque nós vamos ler nessa versão, e nós vamos ler o versículo 17 de uma forma fragmentada, tá certo? Vai ser a parte B do versículo 17 e vai ser 2 Coríntios 5, 17. Perdão. 2 Coríntios 5,17. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e veja se a pessoa está sem Bíblia. Ofereça aí a Bíblia a essa pessoa. Leia com ela, compartilhe com ela, acompanhe com ela, com ele, né? Quem achou, por favor, diga amém. Glória a Deus. Então nós vamos ler de forma fragmentada, porque foi assim que Deus falou comigo, amém? Em primeiro lugar, e depois para trazer a mensagem para a igreja, tá certo? Posso ouvir um amém de vocês? Então vamos lá. Verso 17, nós vamos ficar com a parte B e verso... Não, perdão, só verso 17 mesmo. Nós vamos ficar com a parte B, com a parte A e com a parte B, mas em frases fragmentadas, tá bom? Então, vamos lá. Diz assim: se alguém está em Cristo, eis que surgiram coisas novas. Vou falar novamente. Amém? Se alguém está em Cristo, eis que surgiram coisas novas. Essa foi exatamente a maneira que Deus falou comigo para que eu trouxesse a mensagem na passagem de ano de 2021 para 2022. E se alguém está em Cristo, eis que surgiram coisas novas. E esse versículo não está no tempo futuro. Esse versículo diz: surgiram. Quer dizer, já existe coisa nova. E eu quero iniciar logo assim na introdução dessa palavra, declarando para a sua vida que existe coisa nova para você no ano de 2022. Ah, pastora, mas isso é muito óbvio de alguém dizer. Lógico que vai acontecer coisa nova. Certamente, nem que seja uma coisa nova vai acontecer. Mas eu quero afirmar que as coisas novas que acontecerão, elas não serão nem parecidas com o óbvio. Você está me ouvindo? Nem parecidas com o óbvio. Porque aquele que está em Cristo. Tem alguém em Cristo aqui? Então a palavra é para você. Surgiram coisas novas. Já surgiu. Já apareceu. Já foi decretado. Já foi anunciado. Não importa o que a gente diga, não importa o que a gente pense, não importa o que a gente imagine, não importa o que eu vou viver no ano de 2022, porque é claro que está escrito também que no mundo nós teríamos aflições. Nem só de coisas boas nos esperam o ano de 2022. Mas eu quero lhe dizer que coisas novas já estão acontecendo. Se alguém está em Cristo, eis que surgiram coisas novas. E eu quero meditar com você, em primeiro lugar, sobre: você deve esperar viver o novo. E mais do que esperar, você também deve procurar viver o novo. E eu vou lhe explicar o porquê. E quando eu digo você, tá certo? Não é porque eu estou lançando a palavra só para você, não. Porque eu fui a primeira a receber essa palavra. Você deve esperar viver o novo. E mais ainda, procurar viver o novo. E há uma diferença, existe uma diferença entre esperar e viver.
espera está ligada à esperança. Quem espera tem esperança? Sim ou não? Sim. Quem espera tem esperança. Se você espera por algo, é porque você tem esperança que aquilo vai acontecer. Sim ou não, Nixon? Sim. Esperar, enquanto você espera, você tem esperança. Enquanto você espera, você não toma decisões precipitadas. Quem espera, é até bíblico. Isaías diz, quem crê não se... Cadê a igreja do Senhor? Quem crê não se apressa. Se você crê, se você espera por algo, você vai colocar o carro na frente dos bois? Você vai dar uma passada sem Deus dizer assim, olha, você não vá que isso não vai dar certo. A Bíblia diz, quem crê não se apressa. Então, quem espera, já falei sobre duas coisas. Quem espera tem esperança. Quem espera não se apressa. E quem espera, eu falei, quem espera não toma decisão precipitada. E quem espera não desiste. Uma das coisas que acontece quando nós estamos esperando alguma coisa, é a tentação que vem para a gente desistir daquilo. Sim ou não? Por causa do grau de dificuldade. Por causa da barreira que se levanta. Por causa, das intempéries que acontecem. Eu estou esperando. Eu não esperava que acontecesse isso. Mas chega de repente de surpresa. Com o objetivo de quê? Lhe fazer desistir. Mas quem espera não desiste. Quem espera não desiste. Se Deus em sua palavra, o texto base aqui, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, coisas novas surgiram. Já surgiu, Ellison. Você só está no tempo da espera. Mas, além de esperar, nós precisamos aprender uma coisa e levar para 2022. Nós precisamos viver aquilo enquanto eu espero. Quem está me compreendendo, diga amém. Nós precisamos viver enquanto eu espero. Como assim? Não é algo contraditório? Vamos compreender melhor. Como é que eu vou viver se ainda não aconteceu? Como é que eu vou viver se eu ainda estou esperando por aquilo? Viver. Um dos sinônimos de viver é você ter vida. E nós precisamos levar para 2022 a vida abundante que Jesus deseja que eu viva. Deus não deseja eu e você como povo dele nesse 2022. Enquanto nós esperamos aquilo que a palavra diz que já surgiu coisa nova. Eu não estou falando aqui que ainda vai surgir. A palavra afirma, já surgiu coisa nova. Mas eu preciso viver, ter a vida abundante que o Senhor falou para mim em sua palavra, enquanto eu espero. O que mais nós vimos em 2021, no ano em que o Senhor nos falou sobre esperança e propósito, foram crentes em Jesus tristes. Será que eu não posso ficar triste? Posso, até Jesus ficou triste. Agora você ficar triste em pouco tempo é diferente de você viver oprimido. Deus não deseja, não é plano de Deus essa opressão para o servo dele.
Quando o Senhor falou sobre a vida, e a vida em abundância, gente, eu estou falando para vocês que esperar é diferente de viver. Viver está ligado a ter vida, estar com vida, aproveitar a vida no que ela tem de melhor. Então, enquanto eu espero, eu vou carregar um peso sobre os meus ombros, se o Senhor já me disse em Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. De que vida abundante é essa que o Senhor está me falando que eu devo me apossar e levar para 2022? Se Ele já disse que já surgiu coisa nova, mas eu preciso, como servo dEle, como serva dEle, viver essa vida nova. Você está me entendendo? Viver essa vida nova. O que acontece, meu querido? Eu lembrei esses dias muito do povo ali de Israel. Quando o povo estava lá no Egito, e o povo estava sofrendo, como nós também, né? Na nossa vida lá no Egito. E o povo estava sofrendo lá no Egito, os israelitas, e Deus mandou Moisés para libertar o seu povo. E vocês conhecem, né, esse trecho da Bíblia. A maioria de vocês, eu acredito que conhece lá as 10 pragas que Deus mandou, porque o coração de Faraó estava endurecido. E para que a glória do Senhor fosse vista, para que o nome do nosso Deus fosse glorificado. Na 10ª praga, que foi ali a pior praga, até que enfim o povo de Israel saiu do Egito. E Moisés ali guiando o seu povo. E o Senhor havia falado, olha, o Senhor havia falado sobre Canaã. Havia ou não havia? O Senhor havia falado sobre a terra prometida. Eu vou dar para vocês uma terra prometida. Eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. O problema é que existe um percurso. A questão é que existe um caminho para chegar em Canaã. Quem está me entendendo? Existe um caminho para chegar em Canaã. Existe um percurso para chegar em Canaã. Canaã, olha aí para quem está do seu lado e diga, era a terra prometida. Não pense que Deus disse. Lá o povo chamou Moisés e disse assim, Moisés, leva o povo agora para a terra prometida. Eu estou anunciando agora. Deus já tinha anunciado a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sai da tua terra. Pega a tua família, vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus já havia falado a Abraão. Gênesis 12:1. Sobre a terra prometida, passaram-se todos aqueles anos. Até que aconteceu aquelas pragas todas. Chegou lá, né, no Êxodo. E os israelitas foram a caminho da terra prometida. Só que chegou um dia, eu quero que você abra o livro de Êxodo, capítulo 12. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém? Vá glorificando aí o nome do Senhor. Porque quando a gente glorifica a Deus, a glória do Senhor desce. É assim. É vertical para depois ser horizontal. Êxodo capítulo 12. Você vai chegar lá no versículo 40. Êxodo 12. 12, versículo 40. Sabe qual é o problema, irmãos? Vamos meditar aqui. Veja só. Quando Deus falou que ia levar o povo de Israel à terra prometida, Deus disse.
Olhe para quem está do seu lado e diga: Deus disse. Ele afirmou. Agora, o problema é que o povo deixou de olhar para o que Deus disse. E quando eu digo olhar, será que eu não devia falar assim, escutar? Não, olhar mesmo. Sabe quando Pedro estava ali andando por sobre as águas e ele olhou e sentiu a força do vento? O povo deixou de olhar, de prestar atenção no que Deus havia dito. Cadê Richard? Vem aqui, Richard. Para olhar, sabe para quê? Vem aqui, Richard. Para olhar para isso aqui, ó. Quem já está entendendo? O que é isso aqui? Deus falou sim ou não? Sim ou não, igreja? O problema é que o povo deixou de olhar para o que Deus falou para se lembrar das cebolas do Egito. Sabe qual é o nosso problema? É porque muitas vezes a gente deixa de olhar para o que Deus fala para a gente, para ir olhar e se lembrar das cebolas que a gente comia lá no Egito. Deus já disse que vai fazer coisa nova. Quem está crendo? Acompanhe comigo agora. Eu vou deixar as cebolinhas aqui. Obrigada, Richard. Vou deixar as cebolinhas aqui, ó. Como aqui ornamentação, e vocês vão compreender. Versículo 40, Êxodo 12, olha o que é que diz. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim, versículo 42, assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas. Só até aí, mas eu gostaria que você acompanhasse comigo de novo a parte A do versículo 42. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas. Em outras palavras, Deus fez assim, ó. E assim sucessivamente. Sabe o que isso quer dizer? Ninguém deixou de ser abençoado. E vou repetir mais uma vez. Ninguém deixou de ser abençoado. Porque é que muitas vezes você tem dito que a bênção é para o irmão que está do seu lado e não chega a você? Porque é que muitas vezes você pensa e você deixa esse pensamento amadurecer na sua cabeça, frutificar na sua cabeça, que o irmão que está na sua frente é abençoado e você não. Eu estou lendo esse trecho nessa noite porque Deus quer falar com você. Ninguém deixou de ser abençoado. Se você descrer que você vai deixar de ser abençoado, não seja Tomé não, meu irmão, seja crente. Deus passou a revista. Deus passou. Olha aqui o que é que a Bíblia fala. Assim o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar todos os israelitas do Egito. Ele foi assim, ó, passando em todos. Todos. Ele conhecia a todos. Ele foi passando em todos para ver se nenhum deles havia ficado lá. Isso quer dizer que a bênção é para o seu irmão? Diga assim, a bênção é para o meu irmão. Pode dizer, a bênção é para você. Diga, a bênção é para você. Mas isso quer dizer que você também é filho de Deus.
Diga, eu também sou filho de Deus. Eu sou herdeira e co-herdeira da sua herança. Isso quer dizer que a bênção também é para mim. Não é a bênção só para o meu irmão. Porque já surgiu coisa nova. Já surgiu coisa nova. Números 11. Vamos lá para Números 11. Versículo 5. Quem for achando vai glorificando o nome do Senhor. Amém? Lucas 11, verso 5. Números. É porque Deus mandou eu pregar. A bichinha aqui é míope. Aí Deus mandou eu pregar numa igreja, numa Bíblia assim, que é de Giovana, que a letra eu tenho que chegar bem pertinho. Por isso que vocês estão me vendo aqui, me baixando tanto. Senão eu não consigo ver. Números 11, verso 5. Quem achou, diga amém. Olha o que é que diz. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. O povo passou 40 anos no deserto por teimosia. Às vezes você está 40 anos, me entenda. Estou falando aqui, né, comparando com o tempo. 40 tempos, vou dizer assim, em um processo por causa da teimosia. Porque na hora que Deus fala com você, a palavra, meu irmão, se Deus falou, Ele falou. Ele falou. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou. Nem fui eu, nem foi você, foi Ele. Ele diz que Ele é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Ele diz, irmãos, o problema aqui do povo, é porque o povo começou a se lembrar das cebolas lá do Egito. O povo não se lembrou que tinha dia que passava fome, nem as cebolas tinha para comer. O povo não se lembrou da vergonha que passou lá no Egito. O povo não se lembrou da humilhação que passou lá no Egito por causa da escravidão. O povo não se lembrava ali de pessoas severas o castigando dia e noite, das construções que eles faziam, realizavam e não eram remunerados. O povo não se lembrava disso. De Deus que não podia, eles não podiam adorá-lo. Mas no momento, no tempo do processo, no tempo da espera de uma palavra que Deus já tinha dado, surgiu coisa nova. Ele não diz vai surgir, ele diz surgiu coisa nova. O povo fez como a mulher de Ló, olhou para trás. Quando Deus disse que não era para olhar para trás. E a mulher de Ló virou o quê? Uma estátua de sal. E eu já estava meditando sobre uma estátua de sal. Sobre o próprio sal. Quando você coloca uma porção de sal em um lugar, que chega com água, o que é que acontece com o sal? Ele se dissolve, não é assim? Quando a gente olha para trás, meu querido, quando as águas dessa vida chegam, no sentido de problema, dificuldade, que até eu e você morrermos vai existir. Se a gente ficar olhando para trás para virar uma estátua de sal, o que é que vai acontecer com a nossa vida cristã? Se dissolve. Sim ou não? Uma porção de sal, quando chega um vento sobre a porção de sal, que faz assim, ó. O que é que acontece com o sal? Se espalha. Mesmo assim, a vida do crente, quando ao invés de se firmar na palavra, sente a força do vento, das tempestades dessa vida, das intempéries dessa vida, o que é que acontece? Deus falou, mas eu estou olhando para as cebolas lá do Egito, eu estou com fome das cebolas,
porque o maná não está mais me servindo. Porque eu já estou acostumado com o maná. Eu já estou entediado com o maná. Preste atenção a uma coisa aqui que eu vou lhe dizer muito séria. Você sabia que não era fome que o povo tinha? Não era fome. Olha aí para quem está do seu lado e diga, não era fome. Não era fome. Sabe o que era? Gula. Diga aí quem está do seu lado, gula. Gula é fome? O povo não estava com fome. Não era fome, era gula. Eu vou lhe provar que era gula. Versículo 4, desse mesmo capítulo de Números 11. Quem está comigo, diga amém. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de quê, igreja? Encheu-se de quê bem forte? Era fome, era gula. Para fome, Deus supria com maná. Deus tem maná para você, povo de Deus. Mas não era fome, era gula. E eu vou lhe dizer, olha que coisa séria, preste atenção. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles. Deus já falou comigo e eu vou passar para você. Tenha cuidado nesse ano de 2022 com os estrangeiros que chegarem perto de você. Agora eu não estou falando isso aqui para parecer bonito não, viu? A mensagem. Isso aqui é um aviso para a minha vida e para a sua vida. Tenha cuidado com os estrangeiros. Sabe por quê? Os estrangeiros não têm a mesma fé que você. Quem era esse povo que estava inserido aqui no meio dos israelitas? Era gente que tinha ficado com medo, provavelmente, que outras coisas piores acontecessem lá no Egito, porque foram 10 pragas horríveis. E quando viu o povo israelita saindo com mão forte e poderosa, fez o quê? Eu vou também. Eu vou também. Não vou ficar aqui não, porque senão eu vou sofrer. E estava infiltrado no meio do povo de Israel, os estrangeiros. E enquanto eles viam, olha aqui, faça assim, um estralo, porque essa palavra é um estralo para nós, faça assim. Essa palavra é para nos acordar mesmo. Enquanto o povo tinha fome, e era para ter discernimento que Deus estava mandando o maná, os estrangeiros tinham o quê? Gula. E desviou o povo. Eu vou repetir. Tenha cuidado nesse ano de 2022 com os estrangeiros. Quem está me compreendendo? Preste atenção, meu querido. Olha só. Não ignore as promessas de Deus e não encontre defeitos na sua providência. O crente, tem algum crente aqui? O crente não ignora as promessas de Deus e não coloca defeito na sua providência. Você sabe por que o povo aqui se lembrou da cebola? Porque o povo colocou defeito no maná. O que era o maná, minha gente? O maná era o maná. O maná era a bênção de Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga, o maná era a bênção de Deus. Diga aí, o maná era a bênção de Deus. Mas quando a gente dá ouvido a estrangeiro, sabe o que é que acontece? A gente não reconhece mais as bênçãos de Deus. O povo começou a olhar para o maná e o povo começou a desgostar do maná. Colocar defeito na providência.
Tudo que acontece na vida do crente tem um propósito. Está surgindo coisa nova? Você crê que está surgindo coisa nova? Eu creio. Hoje eu já tive várias provas para eu trazer essa palavra aqui para vocês. Tenha cuidado com os estrangeiros, eles não têm a mesma fé que você. Não ignore as promessas de Deus e não encontre defeitos na sua providência divina. Ei, o que eu e você temos é providência divina já. E a gente fica colocando banquinha, defeito. Ei, eu e você temos maná, ó, sua mão está cheia. E a gente fica colocando defeito no maná. Se o povo aqui não tivesse prestado atenção a estrangeiro, ele tinha se lembrado de quê? Da palavra. Quando os estrangeiros foram tentar, olha, vamos nos lembrar. Vamos lembrar da cebola do passado. Eles tinham lembrado da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda promessa, de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu nunca vi um justo desamparado. E nem a sua descendência a mendigar o pão. Nós temos a palavra e o povo estava querendo cebola. A gente já tem. Ah, meu irmão, não enjoe do cardápio, não. Não enjoe do cardápio. Não enjoe da sua fé, não enjoe da sua família. Não enjoe das provas. Não enjoe da palavra, não enjoe da promessa. Isso é bênção. Não tente melhorar a receita de Deus. Quem está me ouvindo? Não tente melhorar a receita de Deus. Você já viu uma cozinheira? Tem aqui várias de mão cheia. Tá certo? Eu particularmente não tenho este dom. Mas tem aqui, meu Deus. Quem já comeu da comida de Inácia? Jesus amado. Né? Sem palavras. Quem já comeu dos bolos de Joana Raquel? Meu Pai eterno. Né? É assim, é surreal. E outras pessoas aqui com esse dom. Mas o que é que acontece muitas vezes? A gente, ó, Aninha ali, estou olhando para outra. Quem já comeu das delícias de Aninha? Meu Deus do céu. Não, eu vou pecar se eu ficar procurando aqui. Porque tem Richard. A mãe de Richard, ela está aqui, Richard? Meu Deus do céu, me bota tudo, não é nem no bolso. É lá no final, assim, onde tiver coisa lá embaixo. Mas o que é que acontece? Eu não sabendo cozinhar, aí eu vou me meter a melhorar uma receita que Inácia faz. Isso é uma piada, né? Diga aí. Diga aí, Gigi. Gigi, mulher, você está fazendo o quê, criatura? Não olhe para ela, não. Olhe aqui para mim. Pronto, agora vai dar uma crise de riso, que é igual as minhas tias. Ri por besteira. Irmãos, eu vou tentar melhorar a receita de alguém que não precisa melhorar. A receita dela ali já é maravilhosa. Aí o que acontece muitas vezes com a gente é que a gente quer melhorar a receita de Deus. Ei, quem está me entendendo? Quem está me entendendo, irmãos? Como é que eu posso melhorar a receita de Deus se a receita de Deus é perfeita? Irmãos, levante sua espada aí para a glória de Deus. Levanta aí bem alto. Levanta aí e olhe para ela. A receita está aqui, irmãos. Olha, a receita você está olhando para ela. Como é que eu posso melhorar essa palavra, irmãos? A palavra de Deus é perfeita.
A receita está todinha aqui. O problema é que nós muitas vezes enjoamos do cardápio e pensamos que podemos melhorar a receita. Enganados estamos nós. Eu já falei, né? A esposa de Ló que olhou para trás e virou uma estátua de sal. O sal, quando molha, se dissolve. O sal, enquanto úmido, endurece. Outra característica que eu não falei aqui, que o sal pode ficar úmido e ele pode endurecer. Isso pode acontecer conosco. A gente olha para trás, aí a incredulidade bate. A dureza de coração chega. A obstinação chega. Queridos, não leve, não queira que isso aconteça em 2022. Que a sua vida espiritual se dissolva. Que a sua vida, o seu coração se endureça. E que você fique disperso em 2022. Com a força, muitas vezes, do vento. Quem não passou luta aqui em 2021, levanta a mão. O bichinho não passou luta não ali, aquele menininho, olha. É porque ele não está compreendendo, né? Não, a pastora entende, não se preocupe. De repente, meu filho, dos tais é o reino do céu das crianças. Um querubim aí está no nosso meio. E é normal não passar luta, tá certo? Você também talvez você nem saiba o que é luta, né? Glória a Deus, amém. Mas quem de nós não passou luta esse ano, gente? E deixou de ser um ano de esperança? Deixou? Deixou de ser um ano de propósito? Você está aqui porque você tem propósito. Seu propósito é permanecer firme em Cristo Jesus. E em terceiro lugar, eu quero meditar com você. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Pode ter certeza. Ai, como eu amo esse Deus. Isaías 43. Nós vamos ler o verso 18 e o verso 19. E eu vou ler para você nessa versão, tá certo? Porque Deus me mandou ler nessa versão. Se você não tiver a versão NVI, você quiser só ouvir, amém. Glória a Deus. Tá bom? Quem achou, diga amém. Olha o que é que diz, verso 18 e 19. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Meus queridos, o que eu quero dizer com esse versículo aqui, intitulando assim esse terceiro tópico que eu quero meditar com vocês é que nosso Deus está em movimento. Você pode até hoje, no tempo presente, se encontrar em um deserto. Mas quem disse que Deus está no deserto? Eu estou falando, não estou afirmando que Ele não está com você. Eu estou dizendo que Ele não passa por deserto. Em 2022, uma porta pode até se fechar para você. Mas quem disse que Deus, Ele para em relação à minha vida e à sua vida? Como se fechou algumas portas em 2021? Sim ou não? Pode ter acontecido com muitos aqui. Em 2022, algo pode até parar. Pode chegar um tempo que você vai discernir. Não, eu tenho que parar isso agora. Eu tenho que parar agora. Mas quem disse que Deus, Ele deixa de ficar em movimento? Enquanto a gente para, irmão, Deus age.
Enquanto a gente enfrenta desertos, Deus age. A palavra, irmãos, eu quero que nós levemos para 2022 a importância da palavra. Você só vai crer na palavra profética se você crer na palavra. Porque a palavra não é minha. A palavra é de Deus. Esqueçam o que se foi, verso 18. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Você sabe qual é a palavra profética liberada para nós nesse ano de 2022? Em 2022, Deus fará coisas novas. E eu quero lhe dizer, Deus não fará. Deus já está fazendo coisas novas. Porque eu li aqui a palavra de Deus com você. Se alguém está em Cristo, já surgiram coisas novas. Isso é a palavra de Deus que afirma, isso é bíblico. Deus fala. Foi assim desde o princípio. E tudo veio a existir. Se nós dissermos que isso é óbvio, que Deus vai fazer coisa nova, irmãos, lance essa incredulidade fora. Porque nós estamos aqui na palavra. Se alguém está em Cristo, eis que surgiram coisas novas. Isso foi o que Deus ministrou ao meu coração para esse ano de 2022. E eu já peguei, eu já tomei posse. Porque eu, a exemplo de muitos que estão aqui, tenho vivido isso. Tenho vivido, o Senhor libera palavra profética para a nossa igreja. E Ele cumpre o que Ele diz. Por quê? Porque é Ele que fala. É Ele que fala. E nesses dias, algo que eu vivi, que me comprovou essa palavra. Eu orava ao Senhor, só no meu pensamento com Deus, e eu dizia, Senhor, como eu gostaria de ver nesses dias alguém entregando uma vida a vida a Jesus. E eu ficava pensando com Deus, Senhor, nesses últimos cultos a gente tem feito o apelo. E não tem tido decisões. E eu sei que isso é a principal mensagem do Evangelho. É Cristo veio, Ele te ama, Ele quer te salvar. Ele perdoa os seus pecados. Ele quer lhe levar para a glória. Se arrependa, crê no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e o Senhor começou a ministrar esse trecho em meu coração. E eu estava em uma situação que, humanamente falando, eu já não posso fazer nada, que eu não tenho poder algum. Mas quando você está com saúde, é diferente. É ou não é? E eu, desde o dia 22 de dezembro, que eu fui a Campina Grande, e eu adquiri uma alergia. E eu não sabia de que era. E eu falei isso para vocês domingo passado. Eu já tinha tomado injeção, já tinha tomado histamínicos. E na segunda-feira não melhorava, depois que eu preguei aqui, que eu preguei era zonza. Qualquer coisa aqui, se eu cair, vocês não pensam que não é o poder de Deus, não. Vão ali, me levantam, que eu continuo a pregar de novo. Que era de zonzeira de sono mesmo. Porque o remédio dava muito sono. E na segunda-feira não melhorava e eu fui ao médico. E ele me explicou bem direitinho o que era, né? Ainda estou um pouco entabuada, mas é menos. Estou usando corticoide na pele toda. O pastor já orou, já me ungiu. Eu tenho que usar 15 bisnaguinhas. Cada bisnaguinha só dá para 2 dias.
Durante 30 dias eu tenho que usar essas bisnaguinhas. Mas enfim, eu passei 3 dias dopada. Agora, eu não consegui vir para o culto de quarta-feira. Eu não consegui vir para o culto, acho que foi 2 cultos que eu perdi. Porque eu era dopada, eu acordava para dormir e dormia para acordar. Eu ficava na rede, o povo passava por mim, tinha hora que eu não sabia quem era, quem chegava, de que hora chegava. Porque, irmãos, uma coisa horrível. Até que eu fui no médico e ele tirou, né, eram 3 comprimidos ao dia e ele deixou só 1. E enfim, eu estava em um estado de saúde, enfrentando, né, que enquanto a gente estiver nesse corpo, a gente vai passar por adversidades ainda nessa terra, que claramente eu não podia nem fazer uma oração por uma pessoa para entregar a Jesus. Mas eu dando esse testemunho para você é que Deus, Ele já disse que já está fazendo coisas novas. E você precisa crer, independente aí do processo que você esteja. E aí daqui a pouco eu estava em casa, de repouso, e aí alguém me mandou uma mensagem no WhatsApp. E essa mensagem do WhatsApp era dizendo que a pessoa tinha passado na frente lá de casa e teve muita vontade de entrar para receber uma oração. E a pessoa não sabia como eu estava. Mas eu não gosto de negar oração a ninguém, só se eu estiver mesmo nas últimas. Aí eu disse, a pessoa, né? Respondi, diga à pessoa que pode vir. Aí depressa fui me organizar, fui me ajeitar. E eu, Gigi, me ajuda aqui, para não parecer que eu estava com problema nenhum. E a pessoa chegou lá em casa. E quando essa pessoa chegou lá em casa, ela disse que queria Jesus. Ela disse que queria entregar a vida dela a Jesus. No meio, sabe assim, irmãos, no meio disso tudo. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu disse, Deus, que bom é crer. Que bom é viver essa vida abundante. Porque o apóstolo Paulo, queridos, ele diz que se nós formos olhar só para as coisas dessa terra, nós seremos as pessoas mais infelizes enquanto nós morarmos aqui. E o que Deus tem para nós projetado é que nós somos o povo mais feliz dessa terra. O crente tem que ser a pessoa mais feliz dessa terra. Agora, mais feliz do que aquele que você vê ali nas redes sociais, com mansões, com carro, gozando de saúde, que às vezes nem é assim. Com aquele que você vê pulando na festa, brincando, fazendo como Jordel deu testemunho aqui. Abacuque. Não olhe para as cebolas, irmãos. Não questione a receita de Deus. A receita de Deus, ela é perfeita. Não enjoe o cardápio é o maná. É o melhor que Deus dá a mim e a você, é o maná. É o melhor que Deus dá a mim ao maná. E se a posse dessa palavra, em 2022, Deus fará coisas novas.